Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Depois de muito tempo, retomando novamente aqui para o nosso canal, muita pesquisa, muito aprofundamento nas máquinas, na meditação, no nosso trabalho no geral aqui na Pineal. Mas é sempre interessante poder organizar esse material, essas pesquisas e transformar em vídeo e passar para a comunidade, para que as pessoas possam se beneficiar e aprender junto com a gente também. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no nosso canal, nós somos uma escola de meditação, yoga e tecnologias. E deixe o seu like e se inscreva para receber conteúdos exclusivos, pioneiros, acerca desse tema da consciência, da meditação, espiritualidade, despertar, máquinas, entre outras coisas. Então, no vídeo de hoje, eu vim falar um pouco sobre novos apanhados dentro desse mundo dos sensores de meditação, dos gráficos da nossa atividade elétrica, dos nossos dados cerebrais, que é uma das especialidades da Pineal. A Pineal é uma das únicas escolas no Brasil, provavelmente a única, a trabalhar ativamente com sensores de eletroencefalograma para o consumidor, sensores que captam a atividade elétrica do cérebro, captam as nossas ondas cerebrais, alfa, beta, delta, teta, gama, etc. E através desses dados a gente pode levantar gráficos, controlar jogos, jogar videogame com a cabeça, manipular visuais, escutar, criar música com a cabeça, entre outros fatores. Mas um dos trabalhos principais que a gente realiza aqui na Pineal é essa questão de levantar gráficos das nossas sessões, né? Eu tenho lá uma prática de meditação X, vou repetir várias e várias vezes essa prática e vou ver vários e vários gráficos de meditação, que é esse gráfico que está aqui na tela, né? Então, esse é um tipo de gráfico desse aplicativo chamado Muse Monitor, que utiliza o sensor Muse para levantar os gráficos. E na Pineal a gente vem fazendo um trabalho já faz mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, e agora, nesse último ano, os alunos, e entre amigos e praticantes da nossa comunidade, estão podendo ter também acesso aos sensores de eletroencefalograma para também levantar gráficos. E vai até sair um livro. Estou terminando o livro agora sobre o meu caminho nesse mundo da meditação e de levantar gráficos utilizando sensores tecnológicos. E estou bem animado. Então, assim, tem muito trabalho em cima desse mundo, só que hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre uma nova aplicação que está surgindo na internet. Eu faço parte dessa comunidade chamada Heart Mind Alchemy, que é uma comunidade de várias pessoas do mundo, principalmente americanos, e essas pessoas são praticantes de meditação, utilizam sensores e trocam gráficos. Então, foi dentro dessa comunidade que eu aprendi muito e venho aprendendo a como utilizar de formas habilidosas essas máquinas para facilitar e aprofundar o nosso trabalho com a mente. E apareceu esse rapaz chamado Stephen Iverson, e o Stephen lançou um aplicativo online pela web, né, sempre pelo próprio navegador, chamado Meditation Monitor. E essa aplicação, para mim, está sendo genial, porque surgiu mais uma forma de olhar para a nossa mente, mais uma forma de tirar uma foto da nossa mente, mais uma forma de entender o que está acontecendo na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa cabeça, enquanto a gente está praticando meditação, entre outras práticas espirituais ou não. E no Meditation Monitor, você também vai ler os gráficos gerados pelo Muse Monitor, que levanta esses gráficos aqui, mas ao invés daquelas ondas juntas, o que esse aplicativo principalmente vai nos mostrar vai ser o que a gente chama de coerência cerebral. Então, coerência cerebral é a comunicação ou a oscilação entre os polos cerebrais, entre os polos do nosso cérebro, entre os lados do nosso cérebro. O Muse ele tem dois sensores na frente, a F7 e a F8, e tem dois sensores atrás, sensores frontais e temporais, TP10 e TP9. Então, esse aplicativo ele basicamente vai mostrar o nível de coerência daquela sessão, nos ensinando, por exemplo, se numa prática X, a atividade elétrica do seu cérebro começou atrás, do lado direito, e terminou provavelmente lá do lado esquerdo, ou a sua atividade de coerência estava predominantemente no lado esquerdo, e num certo momento toda a atividade elétrica foi mais para o lado direito.
E isso nos ajuda a se localizar agora espacialmente em relação ao que vem acontecendo na nossa prática. Imagine uma sessão de meditação sua onde você sente a sua testa ficar mais energizada, ou às vezes a nuca, ou às vezes a cabeça inteira. Então agora a gente está podendo mapear aonde está mais localizada a energia em relação à parte posterior e inferior, né, frontal e temporal, e inclusive aonde começou a atividade elétrica, para onde que foi essa atividade elétrica, terminou aonde essa atividade elétrica. Então isso dá para gerar assim muita e muita informação nova, insight sobre a nossa prática. E é claro que eu já experimentei um monte, estou levantando vários gráficos, logo vou estar passando para os alunos e para a comunidade também. Eu quero mostrar para vocês uma série de sessões que eu fiz, e eu quero mostrar principalmente essa movimentação de sair do lado esquerdo do cérebro, que é o lado comum, vamos colocar assim, é o lado que estamos, inclusive, usando agora para trabalhar, estar concentrado, vivendo a nossa vida pessoal, é o lado mais racional, lógico. E daí tem o lado direito. O lado direito é muito bem visto e indicado nesse campo neurocientífico e também espiritual para ser ativado, porque o cérebro direito é um cérebro mais holístico, criativo, colorido, dinâmico. Enfim, várias tags para falar desse lado direito que muitas pessoas consideram essa transição de passar do lado esquerdo para o lado direito como uma habilidade a ser cultivada na nossa sessão de meditação. E eu quero mostrar para vocês esses, acho que foram 4 gráficos que eu levantei usando a mesma prática, a mesma ideia. Lembrando que nesse mundo de sensores, tecnologias e gráficos, é sempre interessante a gente fazer várias e várias vezes a prática para ter um conhecimento subjetivo dessa prática e poder ver esses dados, essas quantificações nos gráficos. Então, antes de mostrar esses gráficos, eu queria só mostrar antes de mostrar os meus gráficos, eu só gostaria de mostrar essa imagem que vai estar num paper, que está num paper de um artigo científico que eu vou deixar aqui no link abaixo, e que mostra também essa possibilidade de ver o nosso cérebro, assistir, levantar dados do nosso cérebro através do que eles chamam de centro de gravidade. Então, basicamente, essa questão do centro de gravidade é você ver a sua cabeça de cima. Então, isso aqui, ó, que estamos vendo é uma cabeça vista de cima. Aqui no top view, imagine que tem um nariz, então a pessoa está olhando para frente. O lado direito aqui, o lado esquerdo e a nuca. Então, esse tipo de gráfico que também tem no Meditation Monitor, e também eu vou mostrar esses gráficos das minhas sessões, ele parte nesse lugar de centro de gravidade. Então, a meditação começou lá atrás, teve um caminho que se deslocou aqui para o lado esquerdo, e do lado esquerdo finalizou no lado direito, frontal. Então, isso é muito, muito interessante de ser contemplado para gerar um entendimento maior. Nesse caso aqui, desse artigo científico, é um praticante de budismo vajrayana. Então, as práticas meditativas do vajrayana geralmente têm vários momentos. E foi mapeado através desse tipo de gráfico de centro de gravidade, esses momentos. Na prática 1, tinha mais atividade lá atrás, temporal, do lado direito. Quando o praticante começou a trazer mantras, veio aqui para o lado esquerdo frontal, e no processo de visualizar o self se dissolvendo e depois o self se reconstruindo, veio para o lado frontal do lado direito. Então, nessa aplicação do Meditation Monitor, nós temos também essa possibilidade de usar os muses e ter gráficos de centro de gravidade da nossa prática. Tipo isso aqui, que eu já vou mostrar após, vou mostrar no fim, em relação aos meus gráficos. Então, indo lá oficialmente para os gráficos, lá para a questão da coerência, então a gente falou primeiro de coerência, depois de centro de gravidade. Na coerência, nessa prática aqui de 15 minutos, eu estive no início apenas respirando e concentrando na minha respiração, que a gente pode ver aqui no lado esquerdo, né, aqui embaixo, com essa onda azul, representando que eu estava mais tinha mais atividade elétrica nesse início do lado esquerdo do cérebro. Uma coisa interessante para ser comentada é que estamos levando em consideração
os sensores de trás do Muse, TP10 e TP9, porque esses sensores têm atividade temporal de trás da cabeça é mais visto nesse tipo de prática, que são as práticas de insight, de sabedoria, de se abrir para consciências não duais e se relacionar de formas não duais com os fenômenos do espaço. Então, aqui nesse gráfico 1, que eu tirei ontem, 15 minutos, pegando os sensores aqui de trás, ó, dá para ver no cérebrozinho. No início, que eu estava apenas concentrando, focado num objetivo para acalmar as minhas narinas, a atividade elétrica estava predominante do lado esquerdo, algo bem padrão e natural de, enfim, pessoas comuns como eu e você. Mas quando eu comecei a abrir para o que a gente chama de insight, quando eu comecei a olhar diferente para o que estava acontecendo, a se abrir para a técnica de soltar o esforço, repousar, sincronizar com o campo sensorial, perceber essa questão vibratória mesmo dos fenômenos do corpo, da mente, os fenômenos externos. E, naturalmente, dá para ver uma subida dessas ondas gama, outra coisa que eu esqueci de comentar, e gama são as ondas mais rápidas do nosso cérebro, estão intimamente ligadas com insight, sabedoria, vipassana, práticas não duais. E essas minhas ondas gama saíram do lado esquerdo e subiram e se sustentaram por 5 minutos do lado direito do cérebro. A sensação subjetiva é literalmente perder sensação de peso, perder linhas do corpo e sincronizar com todo o campo da experiência. Alivia-se um senso muito forte de um eu e eu me dissolvo nesse campo aberto de consciência luminosa. Então, esse é o primeiro gráfico. E agora, no segundo gráfico de hoje, que foi uma prática mais ou menos de uns 35 minutos, mesmo gráfico, ondas gamas, sensores temporais, demorou mais para eu conseguir me abrir, me inclinar para esse lado direito do cérebro. Então, os 25, 27 minutos iniciais da minha prática, basicamente os 5, 7 minutos de concentração e o restante trabalhando com o insight, ficou predominante esquerdo, mas teve um momento que eu consegui subir, sintonizei no campo e toda a atividade foi para o lado direito, o meu cérebro mais dinâmico, criativo, espontâneo, aberto, holístico, enfim, e ficou oscilando, né, entre o lado esquerdo e o lado direito. E daí o que é interessante é que na terceira sessão, uma coisa que é bem bacana de frisar é que a gente percebe que se você fizer várias e várias sessões ao decorrer do seu dia, faz uma sessão de 15, depois outra sessão de 15, depois outra sessão de 15, você vai ver que os seus músculos internos mentais, as suas ondas cerebrais, elas vão ficando mais fortes, mais trabalhadas, mais energizadas. Então, na minha segunda sessão de hoje, de 15 minutos, ficou predominantemente lado direito. Então, eu já comecei ancorado no lado direito do cérebro e só foi aumentando à medida que eu ia naturalmente repousando e sincronizando com o insight não dual da minha consciência. E daí tem esse última sessão de hoje, que daí a gente tem também um gráfico de 15 minutos e o mesmo processo. Ocorreu novamente atividade predominante do lado direito. E a sensação subjetiva é essa. Lá na primeira sentada, havia um senso de esforço, de um trabalho. Já nesses próximos gráficos, a sensação é de estar mais energizado com a consciência, com a musculatura interna, mental. E, naturalmente, o gráfico me mostra que eu estava predominante nesse lado direito do meu cérebro. Então, esses gráficos são bem parecidos, pois eu estou trabalhando com a mesma técnica, concentrando as narinas, abrindo para uma consciência expansiva, não dual, permissiva, arejada, que talvez você que está escutando a primeira vez pareça umas coisas meio malucas, criptografadas, mas é basicamente o que essas tradições do passado, ancestrais, organizaram pacientemente para a gente, com todas essas terminologias. E se você quiser saber um pouco mais sobre meditações não duais e mapas, estágios de meditação e coisas do tipo, é só entrar também no nosso site, o link vai estar aqui embaixo também, centropinel.com.br,
Lá tem livros traduzidos, cursos gratuitos, artigos traduzidos, artigos pessoais nossos, entre outras informações. Você pode colar lá com a gente, vir experimentar também os nossos sensores, ou adquirir um sensor, enfim, é só entrar em contato com a gente. Está sendo um trabalho bem bacana e cada vez mais a gente vem se firmando nesse campo pioneiro de unir as máquinas com as práticas espirituais ancestrais. Por fim, os mesmos gráficos, agora a gente vai ver os mesmos gráficos que a gente viu, só que com o tipo de gráfico do centro de gravidade. Essa bolinha vermelha é onde começou a minha atividade elétrica, e essa linha preta é o caminho que levou à atividade elétrica do meu cérebro. Na minha primeira sessão, que foi a sessão de ontem, que teve aquele aumento, aumento e sustentação para o lado direito do cérebro, dá para ver saindo aqui do lado esquerdo frontal, vindo para o lado direito temporal e terminando mais ou menos nessa região do lado direito. Aqui a sessão de hoje, que foi mais difícil, que demorou para me abrir para o insight. Então, como tem movimentação e sujeira e bagunça, lembrando que o ponto vermelho é onde começa a sessão e o ponto azul é onde terminou a sessão. E daí, as outras sessões de hoje, começando lá na frente e indo novamente para o lado direito. Então, nesse mesmo artigo, se comenta que esses insights não duais trabalham principalmente com essa parte traseira a parte traseira do lado direito do nosso cérebro, é onde geralmente vai ser energizado quando se trabalha com práticas de insights não duais específicas. E aqui mais um último gráfico, também indo para o lado direito da minha cabeça. Então, é bem interessante, assim, eu trouxe isso para trazer essa novidade. Eu vou estar trazendo mais informações, mais videoaulas e workshops para a gente se aprofundar, outros tipos de técnicas para ver outras movimentações, outras ondas, outros sensores. Enfim, é um mundo bem vasto, profundo, e nós da Pineal estamos aí nessa frente, organizando esse conteúdo e material para poder beneficiar a nós mesmos e a você e aos outros. Então, lembrando, se inscreve aqui no canal para acompanhar, entra lá no nosso site, dá um like no nosso vídeo para fortalecer, venha fazer a sua aula experimental gratuita de yoga, meditação ou tecnologias. E é isso, eu sou o Caio Szymanski, muito obrigado e até a próxima. Valeu!